fluorescência. Estamos finalizando essa parte de mecânica quântica. Vamos falar do efeito fotoelétrico que foi observado pelo Einstein, né? Famoso efeito fotoelétrico. Hoje em dia, quando nos postes de iluminação pública tem essa célula fotoelétrica, né? Quando começa a noite, os postes da iluminação pública da cidade acendem normalmente. Quando vai amanhecendo, que o sol começa a incidir, essa célula fotoelétrica vai dar indicação, as lâmpadas dos postes se apagam automaticamente, né? Tanto é que às vezes é meio-dia, mas vai cair aquela chuva torrencial, né, com aquelas nuvens negras, de forma que barram completamente o sol. Aí você observa, é meio-dia, mas as nuvens fecharam o tempo, como a gente diz, né? Os postes estão todos acesos da iluminação pública, mesmo que seja o meio-dia, graças ao efeito fotoelétrico que foi estudado pelo Einstein. Então, o que é o efeito fotoelétrico? Quando fótons de energia suficientemente alta colidem com uma superfície metálica, os elétrons são emitidos desse metal. Então, alguns metais, eles emitem elétrons com mais facilidade, com a menor quantidade de energia necessária para isso, ok? Que teria mais ou menos uma relação com algo que a gente vai estudar no módulo seguinte, que seria energia de ionização, ok? Uma relação com isso, com um termo que a gente vai estudar no módulo 2 aqui de Química Geral. Então, você tem aqui uma superfície metálica, ó, e aqui você tem uma onda com uma determinada energia. Se a energia não for suficiente, não serão emitidos elétrons do metal. Mas se essa energia for suficiente, os elétrons começam a ser emitidos. E detalhe, se essa energia, vou usar números aleatórios, for 100, e tiver sido gasto 40 para arrancar o elétron da superfície do metal, esse 60 que sobrou vai sair na forma de velocidade. Vai ser gasto na forma de velocidade, portanto, energia cinética. Vai estar relacionado com a energia cinética do elétron. Então, os elétrons são ejetados dessa superfície com diferentes velocidades, dependendo de eu colocar aqui ondas com energias diferentes. Ok? Então, aqui nós temos, isso é o efeito fotoelétrico. Então, ó, durante o dia, tem uma célula fotoelétrica lá em cima do poste. Está vindo energia do sol, arranca elétrons da superfície da placa metálica que eles colocam lá, isso fecha um circuito elétrico, indica para o equipamento que a luz não precisa ser acesa, porque o sol está lá. Quando começa a noite, que cessa essa energia, os elétrons cessam de ser arrancados, o circuito lá fica aberto, isso é um indicativo para o mecanismo lá do poste que a lâmpada tem que ser acesa. Porque o sol não está mais presente, tem que iluminar a cidade, ok? Seja porque a noite chegou, ou porque então vai cair uma chuva torrencial de nuvens negras que cobriram o céu todo, ok? Então aqui no desenho B, nós temos o efeito fotoelétrico numa fotocélula. Como é que funciona essa fotocélula, né? Nós temos aqui um terminal positivo, ó, ligado a uma bateria, que é o ânodo. O polo negativo, que é o cátodo, aí tem um indicador de corrente, aqui dentro tem um gás e aqui tem a superfície metálica. Esse gás ali é rarefeito, né? Um gás sob baixa pressão. Por isso que ele chama aqui uma câmara evacuada, ou seja, uma câmara sob vácuo, certo? E aí a energia radiante vem, ó, entra por essa câmara, incide na superfície metálica, a energia é suficiente para arrancar o elétron vem aqui para o ânodo, que é o terminal positivo, fecha o circuito, tem um indicador de corrente, então o sol está presente, né? No caso aqui de uma célula fotoelétrica colocada sobre um poste de iluminação pública, ok? Qual é a parte matemática desse fenômeno que já caiu em provas, inclusive em provas em IMEITA, né? É algo que tem a ver, por exemplo, com termoquímica, quase uma lei de Hess, né? Energia. A energia transferida pelo fóton, HV. Se foi gasto tanto para remover o elétron, que ele está representando aqui por essa letra grega, φ, aí o que sobra, se a energia é 100, foi gasto 60, o que sobrou vai ejetar o elétron com uma determinada energia cinética,
ok? Então, se você quiser saber qual é a energia cinética, basta subtrair a energia de incidência menos a energia necessária para remover o elétron. A energia cinética é a energia do fóton, representada aqui por HV, que é a constante de Planck vezes a frequência, menos a energia necessária para arrancar o elétron, que ele está representando por essa letra grega, né? Beleza? Não fique preocupado com a fórmula, porque aqui é algo muito evidente. Se aqui é 100, aqui é 60, quanto é aqui? 40. A energia cinética, a energia que foi gasta, a energia que está agora sendo manifestada na forma de velocidade do elétron, é a energia transferida pelo fóton menos a energia necessária para remover o elétron. Isso é algo matemático. Esse pedacinho aqui é esse pedação menos esse outro, né? Então a energia cinética do elétron, então dá para, em questões do ITA, ele já pediu a energia cinética do elétron, ele já pediu a velocidade do elétron, porque dá para calcular, né? Que a energia cinética é meio vezes a massa do elétron vezes a velocidade ao quadrado, tá certo? Ele dava a massa do elétron e pedia a velocidade do elétron. Isso é uma questão do ITA, como do IME, são questões de nível alto. Então veja, nós estamos tendo condições aqui de resolver questões do IME e ITA, porque nós estamos vendo aquilo que eles usam no aspecto qualitativo, entendendo a teoria, e aí o pessoal do IMITA entra na parte de contas mesmo, né? Ele dá lá quanto é a energia necessária para remover o elétron, dá a energia do fotoincidente, dá a massa do elétron e pede a velocidade, ok? Simples de fazer, né? Um cálculo matemático que para o aluno IMITA ele vai fazer com tranquilidade, ok? Então tá aí o famoso efeito fotoelétrico. Tem metais, isso tem uma relação com energia de ionização. Tem metais que têm uma energia de ionização menor. Não definimos energia de ionização assim, porque a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado neutro. Isso nós vamos ver no módulo 2. E aqui é a energia necessária para arrancar um elétron de uma superfície metálica. Então existe uma relação com energia de ionização, mas não é energia de ionização. Aqui é só um parênteses, porque isso aqui é uma propriedade periódica, energia de ionização, que a gente vai estudar lá no módulo 2, o módulo de tabela periódica de propriedades periódicas, tá certo? Mas tem uma relação. Quando você estudar energia de ionização, os elementos que tiveram energia de ionização mais baixa, se forem metálicos, dá para você associar que nesse módulo 1, quando você já estiver lá no módulo 2, lá no efeito fotoelétrico, esses metais aqui, que tem uma baixa energia de ionização, significa que eles também são mais fáceis para remover o elétron lá no efeito fotoelétrico. Eu não posso chamar aquilo de energia de ionização, conceitualmente falando, porque o elétron está sendo arrancado de uma superfície metálica. E nós vamos ver no módulo 2 que energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado, portanto tem que estar no estado gasoso e no seu estado fundamental, ok? Mas existe uma relação entre os dois fenômenos. Fecho parênteses, falamos de efeito fotoelétrico, para quem nunca tinha visto ou não entendia o que era, é algo bem simples. Para finalizar essa parte, aí finalmente a gente ter condições de estudar o famoso modelo atômico de Bohr, eu quero falar o que é um espectro contínuo e o que é um espectro descontínuo, tá bom? A luz, todos nós sabemos disso, né? A luz branca, que é a luz que está aqui no nosso ambiente, ela pode ser decomposta num prisma naquele espectro de luz visível, que é um espectro contínuo. Por que contínuo? Porque aqui tem todos os comprimentos de onda, ó, desde o violeta até o vermelho, certo? Desde o violeta, que é um comprimento de onda menor, até o vermelho, que é um comprimento de onda maior. Ou falando diferente, desde o violeta, que tem uma maior frequência, porque está do lado esquerdo, até o vermelho, que tem uma menor frequência, que está do lado direito, tá certo? Então a radiação composta por um comprimento de onda é chamada de onda monocromática. A luz branca, a gente sabe disso, ela pode ser decomposta num prisma nas cores do arco-íris, né? E isso aqui é um espectro contínuo. Então nós vamos falar o que é um espectro contínuo, o que é um espectro descontínuo. A luz branca, ao atravessar um prisma, forma um espectro contínuo. E nós vamos já ver que os elétrons de um átomo qualquer, quando são excitados para uma camada mais externa, quando eles voltam,
eles emitem determinados comprimentos de onda que são característicos daquele elemento. E esse espectro vai ser descontínuo, porque ele emite uma onda X, uma onda Y, uma onda Z, que tem uma energia característica de cada um comprimento de onda característico de cada um, e aí vai ficar apenas algumas raias nesse espectro, e não contínuo, mas sim descontínuo. Olha aqui, ó. Os átomos gasosos emitem radiações com somente determinadas frequências. Se são determinadas frequências, são determinados comprimentos de onda, determinadas energias, porque tudo está relacionado, né? A energia está relacionada com a frequência, a energia está relacionada com o comprimento de onda. Olha aqui o espectro descontínuo, isso aqui é chamado de espectro descontínuo do sódio. Você pega o sódio no estado gasoso, excita os elétrons para as camadas mais externas. Quando os elétrons voltam para uma camada mais interna, emitem luz com essa característica aqui, ó, com esse comprimento de onda, em torno de 600 nanômetros, e na cor amarela, ok? Beleza. Já o hidrogênio, que os elétrons, o elétron do hidrogênio, porque só tem um, né, vai para as camadas mais externas, e quando ele está voltando, emite determinadas frequências, determinados comprimentos de onda, que caem aqui no 600 e pouco, no 500 e pouco, 400 e pouco. Então isso aqui é como se fosse uma impressão digital. O espectro do sódio é sempre assim. O espectro descontínuo do sódio, o espectro descontínuo do hidrogênio é sempre assim. Então isso aqui é uma impressão digital do átomo. E esses espectros aqui, ó, descontínuos, vão ser fundamentais para o Bohr resolver aquele problema que existia no modelo atômico de Rutherford. Quem lembra qual era? O modelo atômico de Rutherford já nasceu condenado, porque um elétron, quando está girando, uma carga, quando está girando, ela perde energia. Então o elétron iria perdendo energia, cair sobre o núcleo. Mas o Rutherford, através do estudo dos espectros descontínuos, vai perceber que existem camadas com energias estacionárias no átomo. Um elétron que está numa determinada camada tem energia constante. Se ele receber energia, ele pode passar para uma camada mais externa e depois perder essa energia e voltar para a camada novamente. E a evidência que as camadas existem são os espectros descontínuos, porque esses espectros surgem exatamente quando um elétron está fazendo a transição de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Muito legal isso. Então estamos prontos daqui a pouco para estudar na parte seguinte o modelo atômico de Bohr, que só surgiu por causa da interpretação desses espectros descontínuos, que surgem quando? Quando os elétrons que foram excitados para camadas mais externas começam a voltar para as camadas mais internas e emitem comprimentos de onda ou frequências características, que funcionam como impressão digital. Cada elemento tem o seu espectro descontínuo diferente do outro, ok? Beleza? Voltamos já já. Estou muito feliz por estar aqui junto com você.